Leandro Chaves, sou aluno do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, campus Quixadá. Nesse vídeo, estarei fazendo um tutorial sobre como construir um motor eletromagnético caseiro. Esse motor ele foi um trabalho proposto pelo professor João Ramiro, na disciplina de eletromagnetismo. E agora vamos listar alguns materiais necessários para fazer este vídeo. Bom, para tornar possível a realização deste trabalho, primeiramente vamos precisar de um pedaço de tábua de uns 30 centímetros por 15, certo? Não precisa ser obrigatoriamente esse tamanho. Vou falar o que nós utilizamos para fazer este projeto. Utilizamos uma tábua de 30 por 15, pode ser menor também, mas é sempre bom não passar o tamanho de um palmo para não atrapalhar o movimento mecânico do motor. Vamos precisar também de 2 pedaços de madeira de 3 centímetros por 10 de altura, foi o que utilizamos. Vamos precisar de um parafuso de mais ou menos aqui uns 7 centímetros e vamos precisar também de um pouco de papelão. Essa haste aqui que está segurando é de papelão, então vamos precisar de um pouco de papelão. Vamos precisar também de um fio de cobre esmaltado, que é essa parte aqui, fio de cobre esmaltado 23, tá? Vamos precisar de fio de cobre para fazer a bobina, o solenoide, menor do que o 23, mas pode notar que ele é bem mais fino, este fio aqui. E para fazer essa bobina aqui, primeiramente vocês precisam saber que foi dado entre 550 a 600 voltas, tá? O que é que nós fizemos? Vocês podem notar que aqui a bobina está enrolada num pedaço de caneta. Então nós pegamos uma caneta de mais ou menos assim 7 centímetros, que é o tamanho do parafuso que nós dissemos que seria necessário. Então nós pegamos uma caneta, cortamos um tamanho um pouco maior do que o parafuso, certo? Mas uma caneta que consiga passar o parafuso, ou seja, então o diâmetro do parafuso ele não pode ser muito grande, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Nem pequeno demais, tem que ser um tamanho bom para que ele possa entrar e sair no meio da caneta. Então, essa caneta nós pegamos e enrolamos 550 voltas esse fio de cobre, tá? E para que ele pudesse tomar esse formato sem se espalhar, nós fomos colocando pequenas camadas de super cola com um pouco de bicarbonato de sódio, que isso faz com que se torne uma massa mais rígida e segure melhor aqui nossa bobina, tá? Vamos precisar de um pouco de fio encapado, certo? Um pedaço de fios encapados, uns 3 pedaços de uns 35 centímetros, tá bom? Vamos precisar também de um parafuso comum, normal, não muito grande, parafuso assim de 5 centímetros. Vamos precisar de um cooler, um cooler velho que vocês tenham, para que seja possível fazer essa parte do eixo. Usamos também fita durex para poder fazer essa parte que está impedindo com que essa haste ela se mova muito, porque senão vai atrapalhar a parte mecânica do giro. E vamos precisar também de um pouco de fio desencapado mesmo, aqueles fios bem finos, tá? Então vocês descascam e vamos precisar de um pouco dele. Bom, em primeiro lugar nós começamos por fazer esta parte aqui do nosso projeto, que é o chamado virabrequim, certo? Que ele vai ter 2 voltas de mais ou menos aqui 2 centímetros, tá? 2 centímetros de largura aqui, 2 centímetros aqui, e aqui o mesmo tamanho. Vocês podem fazer um pouco maior, dependendo desse pedaço de alumínio que vocês tenham cortado. Para fazer o virabrequim,
vocês vão precisar, no momento que vocês estiverem fazendo essas voltas aqui com a ajuda de um alicate, vocês vão precisar raspar com uma lixa essa região aqui que vai tocar o alumínio e essa região aqui que vocês vão ver mais na frente que estará conectada, certo? Com um dos fios, tá bom? Então, vocês vão fazer esse virabrequim, vão fazer duas voltas, uma volta para estar ligada com o parafuso e a outra volta para tocar nessa haste de alumínio, tá bom? Então vocês vão precisar fazer esse virabrequim. A bobina, como já foi falada, 550 a 600 voltas, vocês vão precisar dar em volta de um pedaço de caneta, tá bom? Cortada aqui mais ou menos 10 centímetros. A hélice ela não precisa ser obrigatoriamente de um cooler, tá bom? Mas pode ser uma hélice qualquer que vocês tenham. Então, como é que nós fizemos? Primeiramente, nós fizemos esse virabrequim, como foi dito. Depois, nós fizemos essa bobina, enrolamos a bobina, colamos em um pedaço de madeira com super cola. E como vocês podem ver, aquela mistura de super cola com bicarbonato de sódio, vocês conseguem ver nessa parte aqui que está colada, que criou uma massa mais rígida. Para sustentar o virabrequim, nós colocamos uma haste mais ou menos da altura dessas madeiras, tá? Essas hastes aqui de ferro, que também tá de cobre 23, fio de cobre 23, e aí mais ou menos da altura dessas madeiras aqui, tá bom? Para que as hastes não ficassem balançando muito na hora que ligasse e fosse fazer o giro, a gente notou que elas ficavam balançando muito e isso acabava atrapalhando e desligando o motor, porque ele não conseguia completar as voltas corretamente. Então nós colocamos essa segunda haste em cada um dos dois lados, certo? Todas as hastes estão presas por parafusos ou pregos, tá bom? E essas hastes deixaram essa região aqui do virabrequim mais sustentada, legal? Feito isso, tendo essa parte aqui raspada e essa parte aqui dessa região que está depois da minha haste raspada, eu conectei este fio preto, certo? Aqui, e esse fio preto está passando energia que vai ser tocada desse virabrequim, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Como é que é a ideia do projeto? Nós vamos ter que dar um impulso inicial, tá certo? Na nossa hélice. E o que é que vai acontecer? Quando a gente ligar o nosso motor em uma fonte, um campo eletromagnético vai ser induzido por essa bobina. E o que é que vai acontecer? Como o nosso parafuso é de ferro, ele vai ser atraído para dentro. Feita essa atração, ele vai girar o nosso virabrequim quando chegar nessa posição. Porque o que vai acontecer? Como nós temos aqui um fio que vai para o polo positivo, como nós temos um fio que vai para o polo positivo e um fio que vai para o nosso polo negativo, ao ligarmos na nossa fonte esse fio, o circuito vai ser alimentado. Mas, vocês podem notar que o polo positivo ele está subindo por esse fio, vai passar por toda a bobina e vai vir para este prego que está conectado ao nosso pedaço de alumínio, tá ok? E esse pedaço de alumínio, ele teoricamente precisa ser a ponte que irá fechar o nosso circuito, porque até então a energia não vai haver energia porque o circuito não está fechado. Nesse momento aqui, quando essa parte aqui do nosso virabrequim não está tocando o nosso alumínio, o circuito está aberto, então não há passagem de energia. Quando essa parte que foi raspada toca a parte de baixo do alumínio, o circuito vai ser fechado. Vocês podem notar que quando o circuito é fechado, o parafuso ele está o máximo possível colocado para fora. O virabrequim puxou ele o máximo possível. E quando o circuito for fechado, vai passar energia pelo nosso circuito, a nossa bobina irá ligar, induzir um campo eletromagnético, e isso vai fazer com que haja uma atração deste ferro, deste parafuso. E aí vocês podem notar que ocorreu este fenômeno. O virabrequim ele passou para cá. Ele fez esse movimento aqui do giro, certo? Como nós enrolamos isso aqui
em torno de umas 550 vezes, o campo induzido foi muito forte. Então, essa passagem essa parte do giro, ela foi forte o suficiente para que quando terminasse de encostar na parte de baixo do alumínio, ele fosse capaz de continuar o giro a partir da força que foi aplicada pela atração. Então, isso vai fazer com que ele consiga terminar o giro e tocar novamente, fechando o circuito novamente e continuando esse ciclo sempre, tá? Então, recapitulando, nós temos um polo positivo que vai passar por toda a nossa bobina, vai vir para este parafuso, certo? Esse fio aqui, ele está também raspado aqui na ponta dele e enrolado no parafuso, tá bom? A energia vai ser fechada, o circuito vai ser fechado quando tocar na parte de baixo do alumínio. A energia que vai ser passada por essa parte raspada do alumínio vai vir para este fio, que está nessa segunda parte raspada, e então vai vir para este parafuso aqui, que é onde está ligado o nosso polo negativo do circuito, que vai ser a fonte, tá bom? Então, feito isso, nós vamos utilizar uma fonte de 12 volts e 2 amperes, que é o suficiente para que faça uma movimentação do motor. Bom, ligamos a fonte na tomada, tá? Agora vamos fazer um teste e ver como é que ele está funcionando, tá bom? Então liguei aqui. Deixa eu enrolar aqui. Vocês podem ver que dependendo dessa altura aqui, onde está o alumínio, ele vai rodar com mais velocidade ou menos velocidade, certo? É interessante perceber que se esse alumínio estiver muito para cima, ele aumenta a velocidade, mas se eu colocar para cima demais, ele desliga, tá? Então vou ter que dar meu impulso aqui de novo, inicial. Por isso que é tão importante essa altura da madeira estar correta com a altura do virabrequim. Vai tornar o circuito bem mais favorável ao giro, tá bom? Vou desligar aqui agora. E é importante nos atentarmos para alguns detalhes, tá? Dentre eles, essa conexão aqui, onde o virabrequim toca essa parte de alumínio. Nós percebemos que o alumínio não era um bom condutor e não fazia com que o circuito ele funcionasse de maneira eficiente. Então nós fizemos uma pequena adaptação. Nós colocamos aqui embaixo um pouco do mesmo fio de cobre que usamos na bobina, aqui embaixo conectado ao nosso parafuso, tá certo? Isso daqui, toda essa parte de baixo aqui do fio, ele está raspado, tá bom? Esse fio de cobre está colado no alumínio aqui embaixo. E o virabrequim, ele, ao invés de tocar no alumínio, ele vai acabar tocando nesse fio, tá ok? E este fio está totalmente raspado para que possa conduzir corretamente a nossa corrente, ok? Então, este fio ele está conectado ao nosso parafuso. A gente colocou um pouco daquele fio descascado que nós falamos no início. Nós enrolamos nesses fios aqui de cobre e no parafuso para fechar o circuito que vem da bobina. Certo? Então, novamente, colocando aqui na altura certa, ele vai fechar o circuito. E é importante notar que, por que é que nós estamos usando um alumínio, algo que não é esteticamente bonito, para poder fazer o circuito ligar e desligar? Por que é que nós não usamos um transistor? É importante dizer isso porque um transistor, ele não tem um sentimento muito bem do momento correto de ligar e desligar. Para quem não conhece, o transistor ele é um dispositivozinho pequeno. A gente tentou utilizar o chip, o transistor tipo 122, só que não foi muito bom utilizá-lo porque programaticamente, quando estávamos ligando e desligando o circuito, ele não sabia o momento correto de desligar e desligar. Já aqui com essa haste, nós não precisamos dizer o momento de ligar e desligar. A haste ela sabe o momento correto de ligar e desligar, porque independente da velocidade que está sendo girada,
ela só vai ligar quando essa parte do virabrequim encostar nestes fios que foram colocados. E vai desligar também no momento certo, que é o momento onde ela vai terminar de ultrapassar estes fios, tá bom? Com o transistor, ele não sabia disso, porque o transistor ele não esperava esse giro ser completado. Nós tínhamos que colocar um tempo correto de ligar e um tempo correto de desligar. Aqui não. Aqui, essa haste, ela, independente do tempo de velocidade que está sendo colocado aqui, vai ligar e desligar no momento correto. Então é muito importante esse detalhe. Bom, para fazer um incremento para o nosso projeto e deixá-lo mais próximo do nosso curso de engenharia de computação, nós tivemos a ideia de trazer uma plaquinha, pode ser um microcontrolador ou um microprocessador, tá certo? Neste caso usamos o Arduino, porque ele tem uma fácil IDE de programação, ele é muito fácil de se programar, de se colocar, de implementar alguns protocolos de comunicação por ele. E nós podemos utilizar os pinos de PWM do Arduino para ligar e controlar a velocidade do nosso motor. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente utilizamos um driver de ponte H, tá ok? Esse driver aqui é o L298N, tá certo? Para mais informações sobre esse driver, vocês podem procurar o datasheet dele, eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo. Vocês podem procurar o datasheet dele e entender como é que ele funciona, tá? Mas em linhas gerais, para o nosso projeto funcionar com este driver controlado com PWM, como é que nós faríamos essa ligação, certo? Primeiramente, esses dois primeiros pinos do nosso driver, eles são correspondentes ao motor 1 ligado, que é o nosso motor, que está ligado nesses pinos aqui, tá bom? Então nós fizemos a ligação do nosso motor aqui no positivo e negativo. Estes pinos aqui que nós estamos ligando, esses dois pinos aqui são os pinos que estão ligados no ground, que é esse do meio, esse pino do meio do drive. E este pino aqui da ponta, ele é para ser a fonte de alimentação, tá? O positivo, tá ligado aqui nesse último pino do drive, tá certo? Por que aqui nós colocamos dois fios ligados no ground? Porque um desses fios é para ficar ligado no ground da fonte, enquanto o outro fio é para ficar ligado no ground da placa que nós estamos usando. Porque nós devemos deixar todos os grounds do circuito conectados, tá ok? E aqui ligamos o positivo. Esses dois primeiros pinos aqui, eles são os pinos de controle para o motor 1, que é este motor aqui, certo? Eles se chamam pino IN1 e IN2, tá? Nós vamos precisar de dois jumpers para poder fazer essas conexões. Então vamos ligar o jumper azul no pino IN1, este primeiro pino aqui, certo? E vamos ligar o jumper branco no pino IN2. Pronto. Agora, como é que vai funcionar o controle do PWM? Nós vamos conectar na placa em dois pinos quaisquer, como por exemplo o 7 e o 6 da placa, tá certo? E através desses pinos 7 e 6, nós vamos mandar pulsos para o nosso driver, e este driver irá controlar a quantidade de tensão, quantidade de corrente que vai ser passada para o nosso circuito do motor, tá certo? Então basicamente o que vai estar acontecendo? Nós vamos, pelo sinal de PWM, vamos mandar um número entre 0 e 4095, tá certo? E esse número, através de uma regrinha de 3, vai ser convertido na voltagem que nós estamos utilizando, tá certo? E nós podemos controlar através de um programa, programaticamente, tá? Na programação para Arduino, podemos controlar a velocidade porque esse número vai aumentando. Nós podemos fazer aumentando de uma quantidade muito alta, por exemplo, de 100 em 100, de 0 até 4095, ou podemos fazer uma quantidade menor, de 1 em 1, e aumentando e o motor indo mais rápido, tá bom? Tem um problema com isso porque na idealização do PWM, isso funcionaria perfeitamente. Mas há um problema pela nossa questão mecânica. O nosso projeto ele não consegue ter essa resposta mecânica tão boa para fazer com que essa velocidade aumente de forma muito rápida ou de forma muito devagar. Então, nós não colocamos
utilizando o PWM. O que nós fizemos? Nós colocamos alimentamos esse pino em 1, que é o nosso jumper azul, com 5 volts direto, e alimentamos o nosso pino branco, que é o nosso em 2, no ground, tá certo? Então, vou tirar daqui e vou colocar aqui no ground da placa. Pronto. Colocado no ground da placa, coloquei aqui em um pino qualquer do Arduino. E aqui eu vou ligar 5 volts direto, tá bom? 5 volts, não, aliás, vou ligar 3.3 aqui e vou ligar no ground aqui. Isso vai fazer com que o circuito, o motor, ele funcione de sua melhor forma possível, de sua forma mais eficiente, tá bom? E vai fazer com que seja controlado pela ponte H. Nós não vamos ligar na fonte de 12 volts e 2 amperes, porque ela não é suficiente para alimentar esse circuito, pois ele vai consumir muita corrente e não vai ser e o motor ele não vai rodar de uma forma eficiente. Então, o recomendado é que seja utilizado um gerador de tensão, um gerador de corrente, tá bom? Mas vocês também podem utilizar uma corrente que foi testada e foi dada ok nesse circuito, foi uma corrente de por volta de 23 volts, tá bom? Com 2,6 amperes, tá certo? 23 volts de tensão e 2,6 amperes de corrente foi uma corrente suficiente para poder ligar esse circuito com todos esses incrementos, tá? Então, nós ligamos aqui a plaquinha, quem não conhece, esse aqui é o Arduino, vamos precisar de um computador para poder ligar, tá certo? Programamos e mandamos para a placa através desse cabo aqui, que é o próprio do Arduino. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.